Oi, gente, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live de quarta. Encontro marcado aqui no Instagram. Eu já vou colocar o nosso título aqui para quem entrando já. Pronto, fixei o comentário. Quero agradecer a todas vocês por estarem aqui, quero agradecer a todas vocês por terem votado na live. É super importante quando a gente faz as enquetes aqui no Instagram para que vocês possam escolher qual é o tema da live. Eu acho super importante essa interação de vocês. Acho, enfim, é importante que vocês participem escolhendo. Então, todas as semanas a gente vai falar sobre isso aqui. Eu vou fazer uma enquete aqui nos stories e vocês vão poder votar na live que vocês desejam para a semana. Então, sempre fiquem aí de olho para poderem escolher, ter a opção de escolher qual é o tema que vocês desejam para ser live. Às vezes vocês votam em algum tema que acaba não vencendo, mas numa outra semana a gente vai guardando as votações e nas outras semanas a gente pode estar trazendo esses temas para vocês. Gente, seguinte, a gente vai falar de um tema que é super importante, que é como modificar os meus hábitos financeiros. Então, aproveita e envia essa live aqui para aquela mulher que você conhece, para quem você acha que necessita ouvir o que eu tenho para falar nessa live. Eu vou falar de algumas coisas bem profundas, bem importantes para a gente começar a repensar essa área da nossa vida, que é muito importante. Então, eu te convido a apertar aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, clica ali e envia para as 4 mulheres que tu mais fala no Instagram. Eu tenho plena convicção que quando tu apertar ali, vão aparecer 4 rostinhos nos quais tu mais conversa e eu acredito que essas pessoas sejam importantes pra ti. Então já aproveita e envia essa live. Então, gente, pra gente entrar já no nosso assunto, pra gente não perder muito tempo, precisamos começar falando sobre, talvez, né? Talvez você esteja hoje aqui tendo alguma entrada financeira, talvez hoje você não estejam entrando, né, finanças no seu trabalho, talvez você esteja com alguns planos, talvez você queira trocar de casa, talvez no fim do ano você queira fazer uma viagem, talvez você tenha alguns planos, né, em relação ao seu trabalho, de expandir, de crescer, talvez você já tenha se planejado há muito tempo para alguma coisa, mas ainda não consegue dar esse passo. São vários os talvez, né? É importante que a gente comece a pensar sobre isso, qual é o ambiente que eu tô nisso tudo que a Cíntia tá falando, né? Eu vou falar sobre vários cenários aqui, talvez um deles seja o teu. Se você se identificar, quando você percebe que você se identifica com alguma coisa que eu falo aqui, aperta no coraçãozinho aqui pra eu ir entendendo que tá fazendo sentido pra ti, ou se há alguma coisa te tocar aí, tu ficar com dúvidas, tem um ponto de interrogação aqui embaixo, aproveita, aperta no ponto de interrogação, escreve qual é a dúvida que tu tens em relação a isso, mas é importante que a gente fale sobre isso. Por que a gente vai falar sobre isso aqui nessa noite? Porque aqui nesse Instagram a gente fala sobre como destravar em várias áreas da vida, né? A gente fala sobre como destravar nos relacionamentos, a gente fala como se tornar uma mulher mais madura emocionalmente, a gente fala como destravar nas finanças. Eu acredito que nós somos mulheres compostas por diversas áreas, são vários cenários que a gente tem na nossa vida. E as finanças, elas fazem parte de uma das partes da nossa vida. Então, se a gente não olha para isso, se falta um olhar para essa parte, para esse lado da nossa vida, eu acredito que realmente, sabe, fique algo desequilibrado. E é nesse desequilíbrio que acabam vindo algumas faltas. Então, quando a gente olha para essa área da nossa vida, que são as finanças, a gente pode encontrar alguns pontos que a gente pode melhorar, que são os nossos hábitos também, né? Então, é importante que a gente vai falar nessa noite sobre a maneira como a gente olha, como a gente lida, quais são os nossos comportamentos em relação ao dinheiro, e que é importante a gente falar assim, que às vezes, talvez você esteja me ouvindo aqui e tenha dificuldades, às vezes falar sobre dinheiro pra você seja uma coisa que te incomoda, talvez assistir uma live como essa, talvez possa te causar alguma certa estranheza, porque falar sobre dinheiro pra você te lembra algumas coisas, talvez a sua família tenha passado por alguma situação, talvez você tenha passado por traumas da infância relacionados às finanças. A gente vai falar muito mais sobre isso aqui ao longo da noite, mas o primeiro convite que eu te faço é identifica nisso tudo que eu já tô começando a trazer pra ti, qual desses cenários todos que eu tenho trazido aqui que você se encontra nessa noite. Talvez você esteja fazendo planejamento para trocar de casa, talvez você esteja planejando, inclusive, sair do seu trabalho porque não tá feliz lá, e tudo isso envolve as finanças, né? Então é importante que a gente passe a olhar para isso. Meu desejo é que nessa noite você saia
virando algumas chaves em relação às finanças, que talvez você consiga expandir o olhar em relação a algumas coisas pra você. E pra isso, eu tô aqui embaixo, eu olho pra baixo porque eu sempre tenho a minha cola aqui, né? Eu acho importantíssimo vir pra uma live trazendo exatamente aquilo que eu quero trazer pra vocês, pra não perder o tempo de ninguém aqui, né? Então, talvez vocês já tenham participado de outras lives. Quem tá aqui desde as outras lives, coloca uma mãozinha. Quem tá aqui pela primeira vez, sejam super bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Cíntia, sou psicóloga e muitas outras coisas mais. Como a gente fala aqui no perfil, eu trabalho hoje especialmente com mulheres, sou mentora de mulheres, especialista em mulheres, meu trabalho focal é com mulheres. E a minha missão aqui é ajudar cada vez mais as mulheres a destravarem na sua vida, destravarem nos relacionamentos, nas finanças, consigo mesmas e com isso tudo conseguirem e alcançarem maturidade emocional. Então, a minha missão aqui é que realmente hoje vocês se sintam acolhidas e acolhidos para que a gente possa desenvolver e desenrolar essa reflexão sobre como modificar a minha relação e os meus hábitos financeiros. Então, gente, pra gente entrar nisso, né, dito isso, pra gente entrar nisso, gente, o que é um hábito? Um hábito, então, ele é o somatório de diversos comportamentos que eu tenho seguidos que me levam a ter um hábito. Um conjunto de comportamentos que eu tenho e eu vou acabando repetindo isso e me levam a um hábito. Tem alguns hábitos que a gente tem que a gente nem sabe por que tem. Se eu te perguntar hoje, por que você faz isso de manhã exatamente dessa maneira que você faz? Talvez você me diga, não, nem sei, eu faço porque eu faço, sempre fiz, faz muitos anos que eu faço, então você faz. Vou te dar um exemplo. Você vai no mercado e você passou todas as compras, entrega lá o cartão pra passar, e aí a pessoa te pergunta, crédito ou débito? E você automaticamente já diz crédito. Mas se eu te perguntar, talvez você nem sabe por que falou isso, né? Simplesmente porque é algo automático, a gente vai entrando no piloto automático, isso vai simplesmente acontecendo. Então, os nossos hábitos, é importante que a gente comece a falar sobre isso, porque agora, né, voltando um pouquinho, trazendo um pouco da psicologia para isso. A gente tem essa caixa aqui que é super importante, essa caixinha aqui, que dessa caixinha aqui a gente tem milhares, bilhares de neurônios que mandam informações a todo o tempo. Então, a todo tempo a gente tá aprendendo coisas novas. Na nossa infância a gente aprendeu muitas coisas, a gente ficou um bom tempo na escola aprendendo. E o que aconteceu aqui dentro, né? Os nossos neurônios foram enviando mensagens, foram se comunicando e foram armazenando memórias, foram armazenando coisas que a gente fazia, que a gente faz e que a gente aprende. Então, tem alguns hábitos que a gente aprendeu e continuou fazendo durante muitos anos, talvez a vida inteira. Talvez algum hábito em relação às suas finanças você faz a vida inteira e nem sabe por que faz. E os nossos neurônios, as informações, as conexões que foram feitas aqui dentro, foram feitas de uma maneira muito profunda e às vezes são difíceis de serem desfeitas. Na verdade, elas não são desfeitas. A gente precisa traçar um novo caminho para criar uma nova conexão neuronal aqui, que são os nossos novos hábitos, e aí fazer com constância, seguidos, repetidamente, para que a gente possa ter novos hábitos. Vou dar um exemplo de uma história aqui bem básica para que a gente possa compreender. Vamos pensar que nós todas aqui que estamos nessa live, a gente foi acampar. A gente foi pra uma mata bem bonita, bem linda. A gente montou as nossas barracas lá. E nós vamos passar lá uns 5 dias, todas nós. Pensem que demais a gente foi pra natureza, um lugar muito bonito. A gente montou as barracas lá, tudo feito. Só que nos avisaram que a água, pra gente conseguir água, a gente teria que atravessar essa mata. Imaginem todo mundo, fecha os olhos rapidinho. Tem uma mata bem bonita aí na tua frente, nós já montamos as barracas todas aqui, tá tudo feito. Só que a gente precisa de água para beber, porque nós vamos ficar uns 5 dias aqui nesse acampamento. Imagina, a gente precisa de água, né? E aí, o pessoal lá do camping nos avisou assim, olha, tem água aqui, mas é preciso que vocês atravessem essa mata aqui, lá do outro lado, escuta o barulhinho, tem água lá para que vocês possam beber e passar esses dias aqui na mata. Feito isso, a gente se olha, todas nós nos olhamos, a galera que tá nessa live toda aqui se olha e pensa, como que a gente vai fazer? Aí, a Águida, que acabou de entrar aqui, a Águida diz assim, não, mas eu tenho um facão aqui, a gente vai cortando o mato, a gente atravessa e chega lá, a gente pega a água. Eu tenho aqui um copo azul, acho que vai dar pra gente tomar, se cada uma pegar o seu copo, a gente enche esse copo de água que tem do outro lado e a gente começa a beber. Beleza, Águida? Vamos pra lá, todas nós, e aí a gente começa a
cortar um pouco o mato. O que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo um caminho que nunca foi desbravado, porque ninguém passou por ali. Então a gente começa a cortar, pode ser que a gente se machuque um pouco, pode ser que a gente se lanhe um pouco, porque é uma mata fechada, e aí com um pouco de custo, a gente passando facão e cortando, abrindo um caminho para que a gente pudesse passar, a gente chega do outro lado e enche o nosso copo de água. Tem água para beber, que delícia! Nosso primeiro dia de acampamento está salvo, né? Coisa boa, ainda bem que a Águida trouxe o facão. E aí a gente volta, né, por dentro daquele mato e a gente curte o nosso primeiro dia de acampamento. No segundo dia, a nossa água acabou e a gente tem que voltar lá pro outro lado, onde a gente sabe que tem água para beber. Todo mundo comigo? Todo mundo acompanhando a história? Me contem aqui quem tá se visualizando no acampamento comigo. Me manda uma mãozinha aí e faz um coraçãozinho para eu entender se vocês estão se visualizando comigo nesse acampamento. E aí, no nosso segundo dia de acampamento, acabou a nossa água, a gente bebeu tudo e a gente precisa ir novamente para lá. Novamente, chega outra do grupo, a Janaína, ela pega, ó, também tem um facão, a gente vai atravessar de novo. Só que, concordam comigo que não, o mato, ele não está tão fechado assim, porque ontem a gente foi e já abriu um pouquinho. Então hoje a gente vai de novo e a gente vai abrindo esse mato, se lanha um pouco, se machuca um pouco, às vezes, né, dá uma batidinha na perna, arranha um pouco a perna, dá uma coceirinha no mato, mas a gente consegue atravessar e a gente consegue mais um dia de acampamento encher a nossa botija de água. Que bom, né? A gente já tem 2 dias aí de acampamento, curtindo. E aí no terceiro dia, percebam comigo, a gente foi ontem, foi a primeira vez, foi bem complicado, mas a gente foi cortando, porque a gente tinha uma ferramenta, a Águida trouxe pra gente. No segundo dia foi um pouco menos difícil, a Janaína trouxe o facão dela e a gente continuou atravessando um pouco desse mato. O que vocês acham que no terceiro dia vai acontecer? A gente sabe que tem água lá, a gente tá com sede, porque a gente tá fazendo um acampamento, toda essa galera aqui nessa live lá, e a gente precisa novamente beber, porque acabou a nossa água. Então, eu digo, gente, acabou a minha água aqui, a gente precisa buscar mais, a gente tem que atravessar esse mato aqui. A gente já sabe que no dia 1 foi mais ou menos, ontem foi muito difícil no primeiro dia, ontem mais ou menos, e aí a gente vai hoje de novo. E aí a Renata diz, não, eu tenho meu facão aqui, eu vou ajudar vocês, e a gente vai de novo pra essa mata. A Renata vai na frente com o facão dela. E aí a gente vai passando com um pouco. No primeiro dia a gente levou uns 45 minutos, porque o mato tava bem fechado. No segundo dia, a gente já levou uns 30, no terceiro foi uns 25, e lá pelo quinto dia, a mata já tava tudo aberto, tinha uma clareira, o sol pegava até no nosso rosto, porque a gente já abriu todo o mato que tinha ali, a gente já conseguia ir e vir até a fonte pra gente encher o nosso baldinho, o nosso copo, a nossa botija de água. O que eu quero dizer com isso? De que muitas vezes, alguns hábitos que a gente deseja instalar, eles serão, às vezes, como uma mata fechada. A gente vai precisar acampar, né? A gente vai precisar acampar para poder atravessar essa mata e pegar a aguinha que tem lá do outro lado, né? A nossa aguinha é preciosa para poder nos satisfazer nesses dias de acampamento. E instalar novos hábitos é mais ou menos assim. A gente precisa atravessar o mato. Nos primeiros dias talvez será um pouco difícil, a gente vai precisar contar com as ferramentas das nossas colegas de acampamento para poder cortar o mato, para poder atravessar. Mas lá, depois de alguns dias, a gente consegue fazer com que o ir e vir se torne mais fácil, mais prático, sem dificuldades, sem maiores dificuldades. Então eu acho que esse exemplo, essa história do acampamento, ela pode te ajudar a você pensar qual é a água que tem do outro lado. Aqui a gente vai falar sobre finanças, sobre os hábitos financeiros, né? Que são super importantes para que a gente comece a pensar no que a gente vai construir de reflexão nessa noite. Mas, talvez, o que tem lá para você nessa noite, né? Responde aí mentalmente. O que tem lá do outro lado? Qual é a água? Do que essa fonte vai encher o teu grande copinho, inclusive? O que essa fonte vai encher aqui para você? De qual o hábito que precisa ser instalado para que você possa aprender nessa noite? Faz sentido, gente? Quem aqui tá comigo, quem tá comigo nessa live e acredita que realmente precisa acampar, precisa atravessar o mato e sente que já tem um facão para cortar, mas precisa desse impulso, né? E nessa noite eu vou compartilhar com vocês o que realmente eu precisei passar e o que nessa trajetória toda, algumas chaves que foram sendo viradas
para que realmente pudesse atravessar esse mato, né? E abrindo ele dia após dia, às vezes me arranhando, mas entendendo que depois ele ficaria mais fácil para eu atravessar. E é assim, basicamente, que a gente vai instalando um hábito. É um conjunto de comportamentos que a gente vai fazendo sequenciais, dia após dia, abrindo o nosso mato, abrindo no acampamento, para que a gente possa realmente encontrar a fonte. E eu acredito realmente que todas nós temos uma fonte bem linda, com águas cristalinas, esperando para que a gente possa beber e encher o nosso reservatório, para que a gente possa se deliciar com isso. O que significa isso? São bons hábitos, são coisas boas, são comportamentos bons que nos levam a ter resultados bons. E é sobre isso que eu falo muito aqui nesse Instagram, sobre essa sequência, sobre essa construção de dia após dia com constância que a gente alcança e chega a algum lugar. Então, a essa altura, né, se você estava aqui na outra live, a gente falou na última live, e ela tá disponível ainda no meu perfil, ela já tá disponível também no nosso canal do YouTube, e a gente falou lá sobre o nosso interno, ele, como eu posso falar, ele cria o nosso mundo externo. Aquilo que há aqui, tem a possibilidade e a força para criar aquilo que tá no meu externo. Ou seja, o meu mundo interno cria o meu mundo externo. O que significa isso, gente? Se as finanças, por exemplo, não vão bem, se tá tudo muito confuso, aí está tudo muito desorganizado, como que tá aí dentro? Pergunta que eu te faço. Se as coisas estão confusas, se as coisas embolaram, se falta disciplina para cuidar das finanças aqui dentro, né? Como que tá aí fora? Ou vice-versa, né? Se aqui fora tá confuso, se não há disciplina, se não há hábito algum, se você esquece de cuidar disso, né? Como que tá aqui dentro? Porque aqui influencia aqui, muito. A maneira como eu tô enxergando as coisas aqui, a maneira como eu lido com esses meus pensamentos, com as minhas crenças, com as experiências que eu tive em relação às minhas finanças, a maneira como eu construí tudo aqui pode influenciar muito, criar muito o mundo que eu tô vivendo aqui fora. Então, a pergunta que eu te faço talvez para você pode ser traumático a gente falar disso, talvez você tenha lembranças, memórias ou traumas de talvez em algum momento que o banco tomou alguma coisa da sua família, ou talvez você tenha memórias de pessoas chorando, pessoas que foram importantes para você chorando por causa de alguma conta, talvez você se lembre de algumas situações, talvez não tão distantes de você, mas talvez próximas, que isso possa, né, tá criando o mundo interno, e aí nisso respingando, nisso colocando aqui pro seu mundo externo. Então, o nosso mundo interno, ele cria o nosso mundo externo, e é importante que a gente sempre esteja atenta de como que tá aqui dentro, como que tá aqui fora. Então, muitas mulheres relatam, Cíntia, mas eu vivo numa confusão, eu vivo numa bagunça, eu vivo, enfim, é muito, muito difícil falar disso pra mim, né? É muito difícil lidar com isso pra mim. É que possivelmente aqui dentro algumas coisas ainda não estejam completamente resolvidas. Talvez algumas memórias traumáticas, talvez algumas situações, algumas imagens para você sejam muito doloridas, e isso te impossibilita de lidar com esse assunto, né? Quando a gente fala, não sei se você conhece ou se você é uma dessas pessoas que quando fala sobre dinheiro, ou vê pessoas ganhando dinheiro, ou quando esse assunto surge, talvez para você gere um desconforto, gere um incômodo. E isso é muito normal, isso pode ser muito normal com pessoas, com mulheres que ainda não olharam exatamente para esse mundo interno, para essas experiências, talvez para situações traumáticas, talvez você tenha acompanhado essa família perder uma empresa ou falir um negócio, talvez você tenha acompanhado seu esposo dar errado num negócio, talvez você tenha visto pessoas chorando a respeito de contas, de dívidas, enfim, de coisas relacionadas às finanças. E possivelmente quando a gente quando a gente carrega, quando a gente cria essas conexões aqui dentro, lembrem do que eu falei pra vocês, que a todo momento a gente tá
percebendo, vendo, aprendendo coisas, né? E nisso tudo, isso é memorizado, a gente vai guardando aqui. Pode ser que você acredite, não, mas será que isso influencia? Faz tantos anos, eu já, enfim. Mas se você não ressignificou isso, possivelmente isso pode estar influenciando no seu mundo atual, no teu mundo externo. E é por isso que a gente tá falando disso aqui hoje à noite. Então, eu não posso sair daqui sem te dar um como, né? Falamos sobre tudo isso aqui até aqui, te fiz compreender essa criação dos hábitos, te fiz compreender essa travessia na mata, te fiz perceber a importância de ter uma faca, às vezes um facão, para abrir o mato. E abrir esse mato consiste em criar um hábito novo, algo que seja importante para ti. Então, antes de sair daqui, eu quero te dar um como, né? Até aqui eu te fiz perceber se você tá em algum desses cenários, se isso faz sentido. Gente, faz sentido o que eu tô falando aqui pra vocês? Me contem aqui nos comentários. Daqui a pouco eu já volto um pouco pra ler os comentários, fiquem tranquilas e tranquilos. Mas quero saber de vocês se faz sentido até aqui o que a gente tá falando, porque agora a gente vai entrar no como, né? Eu até aqui te fiz entender todos os porquês, todos os talvez, todas as razões, porque é importante a gente olhar um pouquinho o que antecede isso para entender o agora e coisas que a gente pode fazer em relação a isso. Então, ok, Cíntia, como é que eu faço para resolver essas questões que me bloqueiam? Porque são bloqueios, a gente, ao longo da vida, a gente vai passando por algumas situações, por algumas experiências, que elas podem nos bloquear de certo modo. E esses bloqueios impedem que a gente consiga fazer algumas coisas. Pô, vou dar alguns exemplos, né? Tem mulheres que não sabem que estão bloqueadas em relação às finanças. E, por exemplo, quando vão lidar com dinheiro, ou vão receber alguma coisa, ou às vezes até uma bonificação no trabalho, ou às vezes, enfim, coisas que são relacionadas a esse tema, a esse assunto, dinheiro, sentem dificuldades. Ou às vezes mulheres já me relataram, Cíntia, faço de tudo, quero que meu negócio cresça, mas chega num ponto ali que eu não consigo ir pra frente. Pra mim, trava, sinto que é meio pesado. Você que tá ouvindo aqui isso, começa a te perceber aí, sabe? Talvez você tenha travas em relação ao dinheiro que nem fazia ideia. E nessa noite isso pode vir à tona, né? Isso pode começar a fazer sentido pra você. Então, percebe aí das experiências que você já teve em relação a isso, os momentos que você teve que lidar com isso, no seu trabalho, como que é a tua relação com o dinheiro, ou quando você recebe. Existem alguns perfis também de pessoas, de mulheres que elas lidam com dinheiro, né? Algumas mal receberam, mal encostaram, já gastaram tudo, já colocaram ele em outras coisas. Outras pessoas recebem e guardam com medo de um futuro que nem aconteceu ainda, com medo de que alguma coisa aconteça. Então tem alguns perfis também de pessoas com essa relação com o dinheiro. Mas voltando pro como, né? Voltando para essas questões que bloqueiam, eu imagino realmente que deve ser muito complicado, né? Deve ser muito dolorido olhar para essas... Talvez vocês tenham acessado imagens, talvez vocês tenham acessado... Ó, eu recebi uma mensagem aqui. Eu trabalho, ganho dinheiro, mas ele some rápido demais. É uma das situações, é um dos cenários que acontece geralmente com muitas mulheres que ainda não acessaram, que ainda não tiveram contato com o que eu vou falar daqui a 2 minutos. Talvez seja muito importante pra você o que eu vou falar daqui a pouquinho. Talvez algumas chaves virem pra você daqui a pouquinho. Mas, Cíntia, como é que eu posso desbloquear isso, né? Eu acredito que seja... Talvez vocês tenham feito alguns acessos aí, né? Porque eu gosto muito de trabalhar o imaginário. Acho que quando a gente imagina, quando a gente lembra, a gente consegue fluir, né? Quem tava aqui há 2 minutos atrás, a gente falando da trilha, de a gente acampar juntas e encontrar a nossa água e atravessar o mato e abrir com o facão, a nossa mente nos leva. Quem foi até essa cena? Levanta a mão, bota uma mãozinha aqui pra mim. Quem conseguiu criar a cena da gente atravessando pra buscar água? Então, voltando pra cá, a importância de a gente perceber o que bloqueia, se alguma imagem veio pra você enquanto eu falei, de alguma situação, de alguma experiência que foi muito forte pra você na infância, ou até recentemente. Os nossos traumas, eles não são somente da infância, principalmente na infância, alguns traumas podem ser gerados, mas eles não são somente originados da infância, então às vezes pode ser que tenha acontecido alguma coisa com você há 2 anos atrás que foi de forte impacto emocional pra você em relação às finanças.
talvez a falência de uma empresa, talvez um negócio que você depositou toda a sua energia, todo o seu sonho, todo o seu coração. Gente, meu vizinho tá fazendo obra, não sei se vocês estão ouvindo martelo. Mas tudo bem, as coisas são como elas são, eu aceito isso. Então, talvez você tenha vivido experiências que possam ter sido fortes para você e isso pode estar te bloqueando em relação a lidar com as finanças. Quando o assunto é isso, parece que você, não quero falar sobre isso, sabe? Eu ouvi relatos também de pacientes que, às vezes, o marido era a parte do casamento que gosta de anotar, que gosta de planejar, e quando chegava o domingo à noite, o caos estava instalado, porque era muito difícil até sentar pra botar numa planilha, pra anotar, pra ver quanto que foi a fatura. Muitas falam que tem muito medo o aplicativo do banco diz que fechou a fatura, tem medo até de abrir, chega pelo correio, não abre, joga fora. Gente, isso pode parecer normal pra algumas, mas se a gente for olhar para um outro lado, analisar isso pode ser uns bloqueios que talvez você tenha em relação a olhar para os números, a olhar para as finanças, a olhar para as coisas como que elas são. Então, o que a gente vai falar sobre aqui, esses bloqueios, é importante que você consiga desatar esses nós, que você encontre, tem gente que está se identificando aqui, ó, faz sentido, gente. Eu sei que eu não tô falando pra uma ou duas, tem muitas pessoas que se identificam com isso. Eu me identifico com isso, eu falo isso hoje, posso falar isso hoje com um pouco mais de autoridade, porque eu fui essa pessoa que tinha dificuldades pra organizar as finanças. Eu contei hoje nos meus stories, antes de entrar aqui, sobre a dificuldade que eu tinha de organizar as finanças quando eu comecei a trabalhar. Ninguém nunca tinha me ensinado. Claro que o exemplo arrasta, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre teve uma cadernetinha dessas aqui, assim, ó, de papel, que não tem nada. Ela, até hoje, tá? Eu acho que ela ainda faz isso. A gente não mora mais juntas, mas acredito que ela faça isso ainda. Nós saíamos, eu tava no carro, esperava ela voltar de algum lugar, ela chegava no carro e antes de ligar o carro, ela pegava isso aqui da bolsa dela e escrevia: R$2,90 no seu João, comprei 5 pães. R$12 ovos, gastei com isso. Então aquilo, uma sequência de ver minha mãe fazendo aquilo, foi começando a me dar a ideia de que, entendi, ela lida desse jeito. Então o exemplo ele pode acabar arrastando, né? Então, aos poucos percebendo isso, e aí depois começando a viver na prática, depois de me formar, começar a lidar com isso, e não foi de certa forma simples e fácil, mas precisei olhar pra isso. E é o que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como que eu fui mudando, e eu vou te dar algumas sacadas hoje, algumas reflexões que podem ser, talvez, pra você, pode parecer simples, mas realmente não é se vocês começarem a aplicar isso hoje. Então, como que eu faço pra desbloquear isso, Cíntia, né? Eu acho que é super importante a gente, talvez você, né? A gente não, agora eu coloco você nessa situação de encontro. Gente, como é que tá pra vocês os ruídos do meu vizinho? Do meu vizinho fazendo obra. Pra mim tá muito forte, não sei se pra vocês dá pra ouvir. Me mandem aqui só pra eu saber se tá muito difícil esse ruído forte aqui no fundo da live. Eu tô num comercial, então ele tá no horário dele de fazer obra, ele pode fazer à vontade. Sou obrigada a permitir. Mas ok, a gente volta pra cá. É importante que você encontre alguém de... Não dá pra ouvir. Perfeito, que bom. Só vai me incomodar mesmo, mas eu que aguente o barulho. É importante que a gente consiga imergir nesses nós que a gente tem, com alguém de confiança, que a gente possa processar isso que a gente viveu, essas experiências, essas memórias, com alguém de total confiança, um profissional, para que assim a gente desatando esses nós internos, a gente consiga automaticamente que isso crie o nosso mundo externo. Como eu falei há 2 minutos atrás, o nosso mundo interno, ele cria o nosso mundo externo. Então, quando tá tudo muito inosado aqui dentro, possivelmente eu vejo a minha vida aqui fora, as minhas finanças, a gente tá falando de finanças em especial aqui nessa noite, pode ser que eu veja as minhas finanças de maneira muito inosada, muito bagunçada, eu não saiba nem o pé nem a cabeça de onde começar sobre isso. Então é importante que você encontre alguém da sua confiança para fazer um processamento, para buscar ajuda em relação a isso, porque nosso mundo interno, anotem essa frase aí no cantinho do telefone, o nosso mundo interno cria o nosso mundo externo. E se aqui dentro tá um caos, a gente não espera outra coisa aqui de fora. Realmente, às vezes... Pode ser que você esteja mascarando. Porque às vezes nós mulheres a gente consegue botar uma maquiagemzinha, um filtrinho, mas não é pra sempre. Isso aqui sai com água, o filtro sai num clique e a verdade, ela sempre vai aparecer. Então é importante que a gente entre em contato com esses nós que a gente tem pra que a gente possa desatar
isso e a gente possa colocar pra fora e viver uma realidade melhor com esses nós desatados. O que a gente faz pra desatar esses nós? Eu vou falar pra vocês mais tarde sobre a imersão que a gente tem, o Despertar da Maturidade, mas não é agora. Agora eu vou continuar com os outros pontos que eu elenquei aqui pra vocês, sobre de como começar realmente, como que eu faço, como que eu fiz, quais são as primeiras para começar hoje, porque eu acredito que existem muitos passos, existem muitas partes dessa organização, dessa mentalidade financeira, dessa organização, dessa rotina, mas eu acho que pra gente começar pelo começo, um dos hábitos, uma das coisas que mais fizeram mudar o jogo foi isso aqui, ó. E eu não sei se você vai comprar uma dessa, ou se você já tem na gaveta, ou se você vai baixar um aplicativo de organização, ou se vai ser nas notas do seu celular, ou se você vai fazer um grupo contigo no WhatsApp, eu comigo mesma. Mas a partir de hoje, começa a anotar. De verdade. Cíntia, mas foi R$2. Não interessa. De 2 em 2, no fim do mês dá 100. No fim do mês dá 200. Então, começa a anotar tudo que entra e tudo que sai. Simplesmente, saiu tanto, entrou tanto, saiu tanto. E assim, e pra isso criar um hábito, coloca um lembrete, porque eu sei que nos primeiros dias, se você já não faz isso, pode ser muito difícil. E pode passar 3 dias, você, não faz 3 dias que eu não anotei, então eu não vou mais anotar. Então é importante começar, começa a anotar. Isso já pode começar a melhorar muito, de verdade. Pode começar a melhorar muito porque você começa a ter o controle do que você tem, de verdade. Cíntia, mas eu não tenho muito. Mas você tem algo, e esse algo precisa ser cuidado. Quando a gente cuida do que a gente tem, a gente consegue fazer com que isso flua, com que isso desenvolva, com que isso cresça. Tem uma frase, cujo eu não sei de quem é, mas eu acho muito interessante. Se vocês souberem o autor, me falem. Tudo que a gente foca, cresce. Eu não tô falando que se a gente ficar olhando para o dinheiro, ele vai crescer de maneira alguma. Mas quando a gente olha com mais atenção para as áreas da nossa vida, se a gente olhar com mais atenção e intenção para nossa área financeira, eu acredito fielmente que muitas coisas começam a mudar ali. E foi fazendo isso que a minha vida financeira ela começou a mudar também quando eu comecei a lidar com isso em consultório. Então, primeiro ponto, começa a anotar, começa a colocar, saiu tanto, entrou tanto. Já comecei várias vezes e parei, tenho medo de fazer isso. Eu super compreendo, porque realmente foi muito complicado e estabelecer. Lembrem do mato. A gente precisa cortar todos os dias um pouquinho até o dia que a travessia para pegar a água vai estar planinha, vai estar lisinha, a gente vai conseguir fazer essa travessia com facilidade. Mas os primeiros momentos até estabelecer esse hábito aqui dentro, fazer as conexões neuronais, a gente precisa traçar esse caminho de ir e vir com repetição. Então, o primeiro ponto começa a anotar tudo que entrou, tudo que saiu. Mas Cíntia, foi uma besteira, foi R$7. Não interessa, anota. E aí no fim do mês, no fim daquela semana, pra quem tá começando, eu sempre digo assim, toda semana, todo domingo à noite, senta e faz essa reunião com você mesmo. Segundo ponto, que eu acho muito importante, deixa eu voltar aqui, e aí depois que eu comecei a fazer consultoria financeira, mas isso foi depois de um bom tempo, foi no fim do ano passado. E ela me indicou uma coisa que me assustou muito. Foi imprimir as faturas do meu cartão. Acho que hoje muita gente trabalha com cartão. Imprimir as 5 últimas faturas do meu cartão. Sim, imprimir. Gente, Cíntia, mas nem se imprime mais. Não, imprime pra ter o contato com o papel. Pega isso aqui, ó, que eu acho que muita gente tem. Se não tem, custa R$1,50, R$2. Canetas coloridas. Escolhe umas 5 cores de acordo com as áreas da tua vida. Comida, roupa, farmácia, mulher que gosta de uns produtinhos de farmácia, manipulação, academia, sei lá, todos os tipos de despesas que você tem, escolhe cores diferentes. E imprime, de verdade, imprime as 5 últimas faturas e aí chega a hora do vamos ver. Você vai começar a grifar, eu acho que esse foi um dos dias que mais me viraram chaves, de verdade. Cíntia, porque tu imprimiu, porque tu riscou? Não. Porque eu vi a quantidade de coisas que estavam na fatura de um cartão que eu não fazia noção de que estavam lá e de que eu tava me comprometendo a pagar aquilo ali, eu nem sabia que existia. Então, quando a gente começa a olhar para aquilo ali, eu sei que para muita gente vai assustar quando você fizer isso, mas isso, eu acho que essa reunião
tua contigo mesma, vai fazer despertar pra muita coisa, pra ver quanta coisa exagerada que a gente consome, que a gente se empenha. Eu sou do Sul, então a gente fala se empenhar. Não sei de onde você está me ouvindo, se você entende esse termo que eu tô usando, mas se empenhar aqui no Sul é fazer conta, é fazer dívida, né? Então, talvez vocês me entendam. E talvez tenha muitas coisas que você esteja se empenhando aí que não fazem sentido, que você não deveria e, além do mais, que você não precisaria. Quando eu fiz essa reunião comigo mesma de imprimir essas coisas e de anotar e de pegar a cor, gente, foi tão assustador. Eu queria chorar e ao mesmo tempo eu queria rir e ao mesmo tempo me deu uma força tão grande de dizer, deu, por hoje basta. Até aqui tu teve esse comportamento de menina, de não olhar pro teu cartão, de não saber o que tinha lá dentro, mas por hoje basta. Por hoje tu não vai ser mais uma menininha lidando com cartão de crédito. Porque assim, é muito maravilhoso o que oferecem, né? Mas se a gente não tiver responsabilidade de maturidade pra lidar com aquele pedacinho de plástico, a gente vai virar uma bola. E a gente vai, sabe o que a gente vai sentir? Vai sentir isso que relataram aqui. Sentir medo de olhar, vai sentir medo de anotar. O aplicativo vai vibrar, você não vai querer nem ver. Você vai silenciar o aplicativo pra principalmente não ver que vê alguma coisa ali, porque você quer mais esquecer, né? E aí a gente vai vivendo a síndrome do dia 10, a síndrome do dia 15. Gente, não tem nada de mal no dia 10, no dia 15. Tem para as pessoas e pra gente que talvez não conseguiu estabelecer uma boa relação com as nossas finanças. Então, o meu maior objetivo aqui nessa noite é para que a gente possa olhar com mais amor, sabe? Olhar com mais amor para essa área, porque hoje em dia, um dos maiores objetivos e áreas que as pessoas buscam focar, desenvolver e melhorar são os relacionamentos, não é? A maioria das pessoas, quem é que não tem um relacionamento aqui? Eu não falo nem amoroso. Relacionamento com... Você se relaciona, né? Você conversa, você tem diálogo, você conversa com seu chefe, com seus amigos. Você tem várias relações, vários grupos que você socializa e se relaciona com essas pessoas, né? E tem diversos níveis de tipos de relações. Ou seja, todo mundo hoje busca, nossa, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me desenvolver para ser uma mãe melhor, para ser uma esposa melhor, para ser uma funcionária, uma chefe, quero muito me desenvolver. Então as pessoas às vezes querem muito focar nisso, né? E por que a gente não pode falar? E por que a gente deixa para ser um tabu essa conversa sobre as minhas finanças? Então, o meu desejo aqui é despertar em cada uma de vocês, mulheres que estão passando por aqui hoje, despertar esse olhar e esse carinho e esse cuidado para as suas finanças, para a maneira como você usa esse pedacinho de plástico bonitinho que a gente guarda na carteira, sabe? Então, primeiro ponto para quem tá chegando agora, anotar. Anota o que saiu, anota o que entrou. No começo a mão vai tremer, a mão vai suar, anotar vai ser pesado, vai ser chato, porque o caminho ainda não foi trilhado aqui dentro, as conexões estão sendo feitas ainda, os emaranhados ainda estão sendo feitos. Então é preciso que a gente dê o primeiro passo. Segundo passo, gente, combine aqui comigo. Quem vai fazer isso aqui amanhã? Vai imprimir as suas últimas 5 faturas. Eu sei que esse momento talvez não seja o melhor momento da tua vida, mas é preciso acontecer esse encontro da tua menina com a tua mulher madura que você deseja desenvolver. Porque se você me segue, se você tá assistindo essa live, eu acredito fielmente que você busca ser uma mulher melhor, desenvolver uma postura melhor frente à vida, ser uma mulher mais madura. Então, a maturidade também envolve saber lidar com as finanças. E eu preciso te dizer essa... talvez dura ou boa realidade e verdade dessa noite. Então, o desafio é, imprime as tuas faturas, pega canetas coloridas e começa a grifar tudo que for de comida. Talvez você vai grifar a fatura inteira. Tudo que for de roupa, tudo que for de parcelas desnecessárias, tudo que for de, sei lá, brinquedos pro filho que tu comprou, tudo que for de cursos que tu não fez, tudo que for de parcelas de livros que estão lá na gaveta até com um plástico que você não abriu. Tudo que for de coisas que você jurava que eram necessárias e não são. Começa a grifar e ver quantas cores, talvez faltem tipos de caneta. A Annalise está dizendo, vou fazer amanhã. Medo, faz isso e me conta. Eu sei que no começo pode dar um susto, pode dar um medo, mas depois que você olha as faturas ali, vê as cores, você começa a fazer o quê? Aí o próximo ponto. Vê qual é a cor que mais apareceu ali. Não, apareceu esse amarelo aqui, esse marvado. O que significa o amarelo? Roupa. O que você vai identificar ali?
meu mal. Será que eu precisava pintar as minhas últimas 5 faturas com toda essa cor amarela porque era de roupa? Ou de viagens? Ou o meu carro que eu mando arrumar todo mês? Ou, enfim, não sei onde você tá pecando, mas a gente sempre tem algum pecado ali. Então é interessante a gente olhar, porque quando a gente percebe, a gente toma consciência. E quando a gente vai fazer, porque às vezes você não sabe, você não identificou e você só continua fazendo. Só continua nesse emaranhado, só continua fazendo. Então quando a gente faz isso, a gente começa a ter noção do que a gente tá fazendo. Então, quando eu anoto, no fim da semana eu faço um somatório de quanto que foi naquela semana. E quando eu anoto, gente, isso não é pro nosso mal. Eu vou te provar por que é bom, por que faz bem. Porque quando eu anoto que já fui nessa semana, e eu sei que essa semana é a segunda semana de setembro, eu sei que eu vou receber em tal dia, eu tenho mais quantas semanas no mês? Eu tenho mais 2 semanas no mês. O que foi até aqui tá proporcional? Ou eu já gastei 90% do que é pro meu mês inteiro e vai sobrar 10% para 2 semanas? E se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, se acontecer alguma coisa que, enfim, sabe, que precise de 20%, que precise de 30%. Então, esse é o primeiro ponto. Anota tudo, imprime as tuas faturas, grifa com canetas coloridas. Eu acho que é esse momento. Eu quero que vocês me contem depois, me chamem no Instagram, me contem por mensagem como foi essa reunião sua com você mesmo. Porque é como se fosse botar a sua menina de um lado da mesa e a mulher madura que você deseja se tornar do outro, e vocês vão conversar e dizer, olha aqui o que aconteceu até agora. Hoje é o dia que eu abandono isso e desejo ter novos hábitos e desejo fazer coisas melhores em relação ao que eu fiz até aqui. Talvez você se assuste, talvez não, talvez você já seja muito organizada e vai ficar com mais orgulho de você por poder analisar essas últimas faturas, mas eu acredito que seja um divisor de águas, e pra mim foi um divisor de águas porque eu me assustei muito. Fiquei uns 3 dias, assim, um pouco chocada. Voltei pra minha consultora, que é a Deise. A gente tinha uma reunião depois daquilo, ela me falou aquilo. Disse pra eu organizar, pra eu ver até quando iam. Enfim, a gente fez todo um replanejamento, né? Que tava fazendo na época da consultoria. Então, eu voltei pra reunião com ela, assim, um pouco assustada. Eu digo, olha, o que eu vi aqui, eu não sabia dessa minha parte. Eu não sabia desse meu lado. E aí, a partir daquela, ela disse... Tu nunca fez isso, isso parece bobo, pode parecer simples, mas não é. Isso é indispensável se tu deseja mudar, se tu deseja saber o que tu tá fazendo. E principalmente quando a gente começa a adotar esse hábito, coisas começam a mudar. A gente vai tornando esse hábito, a gente sabe pra onde que tá indo o nosso dinheiro, de onde que tá saindo. E por quê, gente? Onde que tudo isso vai nos levar? Cíntia, maior pergunta de hoje, dessa noite. Fazendo essas coisas, esses 2 primeiros passos, porque eu nem vou entrar nos outros passos, que são divisões de porcentagens, quanto que do meu salário vai para cada área da minha vida, reserva de emergência, investimento, essas outras coisas eu guardo para uma outra conversa, porque eu acho que o inicial aqui são esses 2 pontos, para eu tomar um choque de realidade, para eu fazer uma reunião comigo mesma e abandonar os meus comportamentos de menina, os meus hábitos de menina frente ao meu dinheiro. Cíntia, para onde que tudo isso me leva? Se eu começar a fazer isso amanhã, quero saber pra onde que isso me leva, que eu vou fazer à toa. Não tô aqui com tempo sobrando pra fazer coisas que não me levem a lugar nenhum, não é mesmo? Gente, isso leva para nada mais, nada menos de que uma clareza sobre aquilo que você tem na carteira, na conta, que vai entrar, que vai sair, e principalmente para que a gente comece a girar, para que você comece a girar um saldo positivo. Sabe, guardando em algum momento, sabe, para um sonho, porque quando eu falei aqui no início, talvez você deseje viajar no fim do ano, talvez você deseje mudar teu filho de escola, talvez você deseja comprar um curso que vai surgir aqui, todos os dias a gente tem cursos maravilhosos na internet, né, talvez você deseje mudar o sofá da sala de casa que tá precisando, talvez você deseje dar um presente legal no Natal, talvez, esse ano é o ano que eu vou dar um presentão pra minha mãe. E aí eu já começo a te perguntar sobre todas essas coisas que talvez você deseja. Essas coisas, elas automaticamente, existem uma moeda de troca, né? Então, quando a gente começa a inserir esses hábitos, a gente começa a ter mais controle sobre a nossa vida. Porque eu acredito fielmente que quando uma das nossas áreas da nossa vida não vai bem, isso respinga, né? Isso reflete nas outras áreas. Experimenta se você não tá bem num relacionamento e vai lá trabalhar se você dá 100% de verdade quando você tá bem. Às vezes você não vai entregar 100%, porque a cabeça às vezes tá lá no relacionamento, que teve uma briga, que teve uma discussão. Quando as finanças não vão bem, quando tá tudo uma bola de neve. Em casa, às vezes fica tudo bem realmente, 100% bem, como você sabe. Às
às vezes não fica. Então, assim, as nossas áreas, elas estão todas conectadas. Então, quando eu começo a fluir em uma área, as minhas outras áreas, elas vão se destravando, elas vão se desbloqueando, elas vão se desenvolvendo. Então, por isso a importância de a gente falar sobre isso aqui, a gente ter controle sobre os números, que a gente não tenha medo. Gente, faz sentido o que eu tô falando até aqui? Faz sentido pra vocês? Apertem no coração pra eu entender. Me deixem comentários aqui embaixo. Coloquem perguntas, tem um ponto de interrogação aqui embaixo. Dentro de um balão, clica ali e faz a tua pergunta, qual a dúvida que tu tem em relação ao que eu falei até aqui, se isso faz sentido pra ti, se o que eu falei conecta com o que você tá pensando. Eu quero entender se faz sentido isso pra vocês, porque minha missão aqui é realmente que cada vez mais as mulheres que estão aqui comigo tenham uma vida destravada para os relacionamentos, para o trabalho, para as finanças, para a vida, e que com isso a gente conquiste, que nós juntas traçamos o nosso caminho na mata em rumo a encontrar a maturidade emocional e essa maturidade que a gente todos os dias está nessa construção aqui, né? Então, gente, primeiro ponto, lembrando, começa a anotar, pode ser num bloco, pode ser num aplicativo. Hoje eu uso o aplicativo Organize-me, aplicativo verdinho, gratuito. O famoso e velho Excel, ou faz um grupo de WhatsApp contigo mesma e começa a anotar, bloquinho, papel na geladeira, na mão não porque vai sair, ignora essa dica, mas em algum lugar que você realmente possa começar a ver e perceber. A Renata tá falando aqui, eu já fiz e realmente foi um divisor de águas. Quando a gente começa a olhar pra isso, realmente muita coisa começa a mudar. A gente começa a perceber quais passos a gente pode dar. A gente começa a ter noção de quais outros passos que a gente não sabia que às vezes poderia dar e que a gente se planejando, né? Olhando todos os meses para isso, a gente pode dar. Então, mais uma vez, para relembrar isso. Cíntia, onde que isso me leva? Isso pode me levar a uma liberdade financeira, isso pode me levar a ter um comando do meu ano, sabendo que o que eu tô fazendo agora, eu tô organizando agora, porque eu sei que no fim do ano o que vai sobrar aqui é para um presente legal, que eu quero dar para minha mãe, que é pra mudar o sofá da minha casa, que é pra mudar de escola do meu filho, que é pra comprar aquele livro que ele tempo pediu, que é pra me dar um presente, meu celular tá aqui, tela quebrada há 3 anos e eu dou presente pra todo mundo, pra mim eu não troco, sabe? Esses pequenos hábitos, eles são realmente divisores de água. A Renata tá dizendo aqui, tão bom ver realmente a cor do dinheiro. Exatamente, sabendo pra onde que ele tá aí, porque dinheiro é energia. Ele é energia. E ele, bem aplicado, ele faz bem pra muita gente. Muitas pessoas são ajudadas quando a gente faz caridade também. Enfim, dá vontade de ficar aqui mais horas e horas nessa live falando sobre isso. Mas com certeza eu vou voltar aqui em outros assuntos, em outros papos, pra realmente a gente começar a destravar essa área, pra gente começar a abrir o nosso caminho na mata. Gente, agradeço demais a participação de vocês. Faz sentido? Fez sentido o que eu falei até agora? Aqui, deixa eu ver. Minha rotina é tão... Deixa eu apertar aqui pra ver se vai aparecer. Aqui. Minha rotina é tão fixa que nem consigo mudar pra cuidar de mim. Eu acho que essa é uma pergunta da minha caixinha anterior. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui. Enfim, tá travando aqui. Socorro, cadê a minha caixinha? Sumiu aqui da tela. Mas enfim, voltando aqui. Gente, obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Todas as quartas às 7h11 a gente vai estar aqui nesse Instagram, aqui neste encontro, pra gente falar sobre tudo que tem travado a vida da mulher, para que você possa desenvolver, porque desenvolver é uma construção, assim como um hábito, a gente vai fazendo um pouquinho, até gerar uma constância, até te perguntarem por que você faz isso. Não sei, simplesmente faço. Pensa nas coisas que você faz e simplesmente faz. Se eu te perguntar por que você faz, você não vai me saber responder, porque você simplesmente faz. Foi um hábito, tá um caminho neuronal aqui já feito, já, sabe? Então, pra gente fazer novos caminhos, novos aprendizados, a gente precisa se lançar a fazer novas coisas, a gente acampar juntas. Quem é que vai acampar comigo? A partir de amanhã a gente vai fazer um acampamento juntas. Entendedores entenderão. Quem estava aqui no começo da live vai poder lembrar desse exemplo. Quem não estava, assiste de novo, vai estar aqui no perfil por mais um tempinho. Depois ela vai lá pro nosso canal do YouTube.
Então, eu quero te desafiar, eu quero te motivar a fazer esses 2 pequenos passos que podem mudar muitas coisas. Me contem depois como que vocês se sentiram, qual foi o tamanho do susto que tomaram, mas principalmente da sensação que vai vir depois, porque pode ser um alívio, porque você vai começar a ter clareza sobre aquilo que você tá fazendo e como que você vai seguir diante disso. Gente, muito obrigada mesmo. Se você gostou dessa live, ela vai ficar salva aqui no perfil. Vai lá e deixa um comentário pra mim de como que você achou essa live, qual foi a tua maior sacada, como que você se sentiu nessa live, qual foi o maior aprendizado que você teve nessa live. Eu vou sair daqui, eu vou salvar ela no perfil, daqui a pouco tu dá um F5 e vai lá e me deixa um comentário do que você achou e percebeu e refletiu e que ficha te caiu aqui sobre essa live. Anota aí, quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, eu estarei aqui e a gente vai se encontrar mais uma vez para fazer um super bate-papo sobre o tema que vocês irão escolher, porque nas segundas-feiras vocês sempre escolhem o tema da live, tá bom? Grande beijo, muito obrigada e até quarta que vem.